Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse nome sobre todo nome possa guiar a tua vida, conduzir você no dia de hoje e para sempre. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que não há outro Deus a não ser Ele. Pois eu venho na autoridade do nome de Jesus te abençoar com essa palavra. Guarda no teu coração aqui. Está na hora de você deixar, jogar de lado toda a bagagem que te impede de caminhar na direção, em velocidade, na direção ao prêmio da soberana vocação, ao prêmio que está reservado para aqueles que servem a Cristo, que são ministros de Cristo, que estão aqui para trazer a justiça de Deus, a luz de Deus a esse mundo. Você vai se identificar com essa palavra, com as histórias que eu vou contar, e eu peço a você, mande para todo mundo, compartilhe para todo mundo. Vamos lá, objetivamente. Eu gravo essa mensagem no domingo, dia 7/4/2024. Bom, o apóstolo Paulo teve trouxe muitas contribuições para o entendimento da igreja. Entendimento sobre dons espirituais, sobre o ministério, sobre liturgia, enfim. O apóstolo Paulo foi usado por Deus e ele se deixou ser usado por Deus. Essa é a questão, né? Muitas pessoas falam, Deus me usa, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento, eu quero ser ponte, eu quero ser luz, eu quero ser farol, mas não se deixa ser usado. Primeira coisa para Deus te usar, ele tem que te amassar, ele tem que te quebrar. E você quer ser quebrado literalmente? Ou na primeira batida de Deus tu já está chorando, está resmungando e está retrocedendo? Então, se você quer ser usado por Deus, primeiro ele vai te quebrar, vai levar você por deserto, ele vai fazer você entender a voz dele, discernir a voz dele. Você terá seu caráter transformado. Meu amigo, você vai sair de perto de muita gente que atrapalha a visão que Deus quer te entregar, o modo como ele quer te moldar, que ele quer te forjar. E sim, quando ele te forja, é no fogo. E no fogo, depois do fogo, vem a martelada do ferreiro, que sabe muito bem manusear o ferro bruto e torná-lo numa espada. Bom, então, para ser usado por Deus, você primeiro tem que ser moldado por ele, depois ele te usa. Mas o interessante é que ele não quer usar você somente, ele quer que você faça parte de algo. E aqui é interessante sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não teve grandes mensagens ou grandes feitos ministeriais em Jerusalém, né? Onde naturalmente estavam os outros apóstolos, naquela região ali no entorno, né? Porque nós sabemos da vida pregressa do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, antes de ser o cristão Paulo. Ele era Saulo perseguidor, ele que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir, apedrejado, ele que advogou para os fariseus, ele, um homem letrado, conhecido, né, dotado de profundo conhecimento de saber judaico, combatendo a nova fé que surgia na região, a fé dos seguidores do Nazareno, dos seguidores do caminho, como eram conhecidos os primeiros cristãos, seguidores do caminho. Então Paulo era um dos intelectuais que trabalhava no arcabouço jurídico dos mais aristocratas, ligado ao poder político, né? E nos mais religiosos. Aqui eu estou citando as duas seitas, farisaísmo, saduceu e fariseus, os dois trabalhavam, né, se opondo a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, e Saulo era um desses, pois ele se converteu, você conhece a história do caminho de Damasco, na Síria. Bom, perfeito. Agora preste atenção nisso aqui, muita atenção nisso. Uma coisa Paulo transmitiu para que pudéssemos aprender, é que nós fazemos parte, e como parte há um preço a ser pago e há uma recompensa. E Paulo fala muito sobre o prêmio da soberana vocação, prêmio que está diante de nós. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, guarda isso aqui no teu coração, agora a gente começa de fato. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre o que ele decidiu ser, ou a imagem que ele decidiu transmitir para cumprir o seu propósito de vida. E seu propósito de vida era anunciar o evangelho de Cristo. E ele usa as expressões tão conhecidas por algumas pessoas. Olha, para ganhar os judeus eu me fiz de judeu. Para ganhar os sem lei, eu agi desse modo. Para ganhar os fracos, eu me fiz de fraco. Paulo estava falando aqui sobre os deveres do apostolado, a missão do apóstolo, né? E o apóstolo realmente é essa cabeça que cria, né? Ele recebe o governo de Deus e ele delega aos demais, né? E os evangelistas conseguem alcançar como se fosse um corpo, né? Alcançando lugares distantes, pessoas na distância devido às mãos, né? Os evangelistas alcançam. Bom, e o apóstolo Paulo ele vai chegar a dizer algo muito importante para vocês e para mim, guarda essa palavra no teu coração aqui agora. 1 Coríntios, apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas
um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem um prêmio. Paulo está falando do seguinte: você precisa ter um objetivo. O meu, ele vem falando em todo o capítulo 9 sobre o objetivo do apóstolo. O meu eu sei qual é. Eu sei o preço que eu paguei. Eu decidi, inclusive, não pesar aos irmãos com o meu trabalho, para não limitar a pregação do evangelho, para não gerar nenhum tipo de escândalo, para não gerar nenhuma conversinha fiada e impedir as pessoas, desde do mais aculturado ao mais intelectual, mais letrado, que não haja nenhum impedimento para que ele conheça o evangelho de Cristo. E essa foi a minha decisão, porque é a minha missão e eu estou em busca de um prêmio. E ele transmite isso para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele sabe comunicar com a cultura local. E ele usa uma história aqui. Então ele diz assim: vocês não sabem que os corredores, os atletas, os campeões que estão na arena, isso é Corinto, é muito comum naquela cidade, eles estão em busca de um prêmio? 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, que logo acaba, que logo termina. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, sem objetivo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está falando de uma vida com propósito, com objetivo. Ele tem uma percepção, está claro diante dele o seu destino. Como na mensagem anterior eu falei para vocês sobre Moisés nessa semana, nas 3 fases de Moisés, e quando Moisés percebe quem Deus é, agora ele tem clareza sobre o seu destino, sobre o seu futuro, sobre o seu propósito de vida. As pessoas, você que está me assistindo, você não vai ter clareza de seu propósito de vida sem antes você perceber de fato ou descobrir de fato quem Deus é. Quando você descobre quem Deus é, o propósito de sua vida, ele é descoberto e potencializado por esse Deus que você descobriu, ok? Porque você foi colocado aqui nessa terra por Deus. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E este corpo deve seguir prioritariamente o que de espiritualmente ele ouviu e recebeu e está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nos comunica as verdades eternas e extraordinárias. Portanto, o seu corpo, que tem uma alma, e a sua alma habita no seu corpo. Portanto, o propósito maior da vida do Espírito que se comunica com o Espírito de Deus. Ok, perfeito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, usando uma linguagem que os irmãos entendiam. Tenham um propósito, tenham clareza sobre o propósito de vocês, sobre o projeto de vocês. E percebam uma coisa, vocês serão provados, vocês serão treinados. Sim, vocês passarão pelo teste do fogo, né, onde as impurezas são queimadas. O ouro só é ouro por causa do fogo, né? O ourives, ele tem a capacidade de manusear o ouro quando coloca fogo sobre ele e derrete, portanto, agora esse metal. Então, para ganhar essa cara de peça de valor no mercado, você precisa primeiro se submeter ao olhar de quem distingue se isso daqui é um minério que se passa por ouro falso, o ouro do tolo, ou se de fato é ouro. Não, o Senhor consegue olhar para você e ver o que ninguém viu, e para todos ele deu a chance da salvação. Para todos ele deu a chance de escolher entre o caminho do bem e do mal, da luz e das trevas. Portanto, agora é sua decisão obedecê-lo, caminhar na direção dele. Ok, perfeito, vamos lá. E aí, depois disso, você precisa se submeter ao treinamento. Irmão, você não está pronto, falamos isso na semana. Você está em treinamento, ele está aperfeiçoando você, ele está treinando você, assim como treinou os grandes campeões, assim como treinou os grandes homens. E ser um grande homem não significa ser popular. Tem muita gente, muita irmãzinha, muitos irmãozinhos que não são virais na internet, que não são populares, mas têm a voz conhecida no céu. Oh, meu Deus, como isso é bonito e me dá vontade até de dar um brado aqui. Ter a sua voz conhecida no céu. Eu lembro, inclusive, de um episódio de um homem que tentou expulsar um demônio e ele usou algumas expressões, né? Em nome de Paulo, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, eu te expulso. E o demônio fala para ele, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não conheço. O que o demônio está dizendo? Você pode ser conhecido na terra, você pode ser famoso na terra, você pode ser viral no Instagram, você pode decorar versículos para falar no Instagram, você pode decorar algumas palavras para pregar no culto de domingo, mas na verdade a tua vida na intimidade
intimidade é uma bagaceira. O mundo espiritual não te conhece. E vou te falar, onde o bicho pega, onde é o X da questão, não é aqui agora, senhoras e senhores. Nós temos nesse tempo Cronos aqui, não estamos falando de Kairos. Kairos é eterno, é o tempo de Deus, é na eternidade que devemos buscar relevância. O que esse demônio estava falando para esse homem que tentava expulsá-lo? Você não tem autoridade no mundo do espírito, ninguém te conhece. Tem muita gente, muito irmãozinho, muita irmãzinha, muito ministro de louvor, tem muito missionário, tem muito pastor, pastora, bispo, né? Tem muito apóstolo, gente conhecida, gente simples, que não tem nem nome, não tem nem cargo, viu? Mas estão fazendo a diferença nesse mundo, amando a Cristo, servindo, obedecendo, dando em santidade, que talvez a internet não conhece. Mas esses caras são grandes diante de Deus, e é isso que importa. Então você precisa ter clareza de que você atua no nível espiritual. Você primeiro atua no nível espiritual, se ativa no nível espiritual, até que há um impacto no mundo físico quando você abre a sua boca por onde você passa, às vezes até de boca fechada. Mas Cristo é pregado e anunciado com o seu comportamento, sua atitude, seu caráter e a sua postura. Ok, o apóstolo Paulo está trazendo esse sentimento para os irmãos que vocês fazem parte. Vocês fazem parte de algo muito maior e é uma corrida. E ele usa a expressão muito comum de Corinto, os atletas que estão lá, competindo nas arenas, estão competindo, os lutadores, os velocistas. Uma coisa muito interessante, qual é o lutador que entra num ringue para perder? Qual é o lutador que entra num ringue sem bater o peso? Pode acontecer dele ir na pesagem, um pugilista, um lutador de MMA, pode ocorrer dele entrar ali no octógono, no ringue, na arena, sem bater o peso, mas ele vai fazer de tudo para bater o peso, porque senão ele perde a bolsa. Senão a luta não tem mais o seu grande apreço, porque ele não se dedicou o suficiente para enfrentar o seu oponente e não cumpriu as regras. O reino de Deus tem regras, tem princípios. Ei, um pugilista, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai bater o peso, ele vai treinar, ele vai se dedicar, ele vai se empenhar para conseguir o seu resultado final ao entrar no ringue. Do mesmo modo, um velocista, um homem de velocidade, ele faz de tudo para bater o seu último milésimo, o seu último segundo batido. Ele faz de tudo para bater a sua última velocidade, para quebrar o recorde e conseguir o prêmio. Aqui é o X da questão. Um velocista, para ele bater o seu último tempo, ele precisa aliviar o peso, ele precisa ter força muscular, explosão muscular, e precisa bater o peso. Ele não consegue superar a velocidade anterior se ele estiver mais pesado. Portanto, o princípio que eu deixo aqui para vocês, para você viver todo o propósito, para você experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para você carregando tanto peso desnecessário. Por que você está carregando tanto peso desnecessário? Se a caminhada poderia ser mais leve, está na hora de cortar esse peso, está na hora de se desfazer das bagagens desnecessárias. Quem disse que Deus quer que você carregue isso? Quem disse que Deus quer que você leve todo este peso? Será que este é realmente o propósito para você? Paulo está falando, olha, o prêmio é conquistado por aqueles que se desfazem do que é desnecessário, o que vai ser um impedimento para que ele possa alcançar o que Deus tem para ele no final. Para você alcançar um prêmio que é incorruptível, que não se destrói, que não se corrói, que não pode ser roubado, que não pode ser anulado, que é incorruptível, que é a salvação, que é a vida eterna com Deus, você precisa fazer isso sendo leve. Se desfaça do que é desnecessário. O que é desnecessário talvez seja muito bonito agora, mas é uma grande distração. Está tirando Cristo de dentro da tua vida, de dentro do teu coração, meu irmão. Um outro texto que eu vou ler para você agora, que faz as pessoas achando que estão caminhando com Deus, mas na verdade estão deixando Cristo do lado de fora. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu deixo para vocês agora, a gente conclui essa mensagem. Apocalipse 3, 20. Diz assim, nossa, quantas vezes nós pregamos essa mensagem, só que entendemos tudo errado. Apocalipse 3:20 diz assim a palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, está dizendo à igreja. A igreja é um corpo vivo espiritual, é o corpo de Cristo, conhecido como corpo espiritual de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Isso daqui
está sendo falado para irmãos, para cristãos. Esta carta está sendo escrita para uma igreja. Não está sendo escrita para ímpios. Não está sendo escrita para aqueles que não entendem o preço a ser pago, não entendem do propósito. Deus ainda não se revelou a eles. Lembra do que eu te disse? Quando Moisés descobriu quem Deus é, seu destino, seu propósito ficou claro. Essa carta aqui a gente conclui porque ela está sendo escrita para quem conhece a Deus, quem já conheceu o seu propósito, quem já conheceu sua vocação, quem já conheceu a salvação em Cristo Jesus. E o interessante é que essas pessoas se tornaram lentas, fracas, irrelevantes nesse tempo, estão perdendo a visão do prêmio da eternidade, que é incorruptível. O que um atleta vence ao chegar no pódio, a coroa de louros, quando ele chega, quando ele ganha a coroa, é corruptível, vai acabar. O prêmio em moedas de ouro ou de prata vai se perder. O troféu vai se enferrujar, vai deteriorar, vai perder seu valor. Ficam só as memórias, mas o da soberana vocação, ele é eterno. O prêmio que está reservado para aqueles que decidiram a cada dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, renunciando os desejos, lutando contra as concupiscências e buscando santidade, isso é eterno. Acontece é que muitos irmãos, muitas irmãs estão se perdendo porque deixaram Cristo do lado de fora. Essa passagem de Apocalipse 3:20 não é para ímpio, não é para não crente. Essa passagem é para crente, é para cristãos que perderam a visão da vocação, a visão do propósito, a visão de Cristo no final. Eles deixaram Cristo do lado de fora e o Senhor está batendo a porta dizendo: se você abrir a sua porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você novamente. Nós teremos comunhão, nós estaremos juntos e você será parte do grande propósito novamente. Não deixe que todo o peso que você está carregando por ativismo religioso, pelas atividades da vida, pela correria da vida ou pelas demandas empresariais, tudo que você está fazendo agora, pela necessidade de ser grande, ser influente, seja lá o que for, no seu trabalho, na sua casa, isso seja um peso tão grande que você deixe Cristo do lado de fora, tentando agradar a Cristo. Ei, deixe Cristo estar do lado de dentro, na mesa, ceando com você. Livre-se de todo peso desnecessário. Corra em velocidade para o prêmio da soberana vocação. As coisas maiores são eternas, não são passageiras, são eternas. Essas coisas nós devemos buscar. Eu sempre faço a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Será que é realmente necessário? Será que Deus tem isso para mim agora? Ei, Espírito Santo, me ajude a não me perder no meio disso tudo, porque o mais importante é o Senhor comigo, eu sentando na mesa com o Senhor e ouvindo a sua voz, tendo comunhão contigo. Ele está batendo a porta para sentar novamente na mesa contigo. Livre-se de todo peso desnecessário e seja veloz, eficaz no propósito que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe. Compartilhe para todo mundo essa mensagem de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.